Deus de poder e glória. Você que trouxe a sua Bíblia, a sua espada, vamos estar lendo em Marcos 10, aleluia, de versículo 46. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Não se avesse, não, irmão, não se recua, mas dá o seu glória a Deus, o seu aleluia, porque Deus se faz presente na casa, amém? Deus poderoso. Eu vou estar, lendo a palavra, que vai ser muito rápido, porque eu não vou tomar o Marcos 10, 46. Deus de poder e glória. Amém, igreja? Deus poderoso. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. Vou estar lendo para não perder tempo, amém? Aquele que não encontrou ainda, só escute a palavra do Senhor. Glória a Deus. Na palavra do Senhor, em Marcos 10, 46, vai dizer sobre o cego Bartimeu, aleluia, que disse assim: e vieram para Jericó, e assim ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande, glória a Deus, aleluia, e uma grande multidão, aleluia. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e vendo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: e o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: quem clamas? E chamará o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que eu te chamo. E ele, lançar-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que diminua eu, nesta noite, que o Senhor cresça. Aleluia, que a palavra é dele, que o que ele fala nesta noite é dele. Não são minhas, não são suas, mas são deles. Aleluia. Eu creio, irmão, que essa palavra foi agora revelada agora à noite, porque eu convidei um rapaz, para vir ministrar aqui, só que não deu para ele vir, Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus permitiu que eu visse trazer em cima da hora essa palavra, que seja feita a vontade dele, amém? Aleluia. Irmão, nessa palavra vem dizer de um cego que está no meio do caminho, glória a Deus, mendigando, pedindo uma moeda pedindo uma moeda outro. Mas que eu vim estudar nessa palavra, eu vi que naquele lugar que ele estava não passava muitas pessoas. Não passava que nem passa na rua. Quando você senta na porta de uma rua, passa um para lá, passa um para cá. Mas lá não passava muitas pessoas. E ali, aquele cego estava sozinho naquele lugar, vamos se dizer da palavra, abandonado, sozinho no canto. É igual quando a gente está no mundo, quando a gente passa assim uma aflição, a gente vai caçar um canto para chorar, um canto para alimentar, e fica o dia todo triste. Assim era aquele rapaz. A única solução dele era pedir esmola, pedir moeda. Glória a Deus. E o que eu vim entender dessa palavra, glória a Deus, aleluia, que aquele rapaz estava ali pedindo para sobreviver, que aquele rapaz estava pedindo para viver a vida dele. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus, aleluia. Que a palavra vai chegar, mas
você vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Glória a Deus. E ali aquele rapaz fica naquele lugar permanente. Aí na palavra vem dizer que vem Jesus e a sua multidão. Quer dizer, igreja, que vem Jesus e a sua multidão. E aquele rapaz estava ali pedindo. E vem Jesus e os discípulos dele conversando e o mestre na frente. Aí no passar que o Senhor passa com aquela multidão, o cego escuta, ouça a voz do Senhor. Aleluia. Eu vou começar a falar, glória a Deus, aleluia. Não sou eu, mas sim a presença dele. Tem muitas pessoas que esquecem de ouvir a palavra do Senhor para estar ouvindo a palavra dos outros lá fora. Eu estou falando, pode ser a minha última vez de pregação, mas se Deus mandar eu falar, eu falo. Tem pessoas que Deus levantou para falar do amor dele e está falando de fulano lá fora. Oh, aleluia! Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Na hora que a multidão vem com Jesus e aquele cego escuta a voz do Senhor, ele faz de todas as formas para chamar a atenção dele. Só que eu quero te dizer, aquela multidão estava tentando calar a voz daquele cego, estava tentando parar a fé daquele cego, porque se ele estava clamando ao Senhor, porque ele tinha fé que naquele momento ele ia ser curado. Glória a Deus, aleluias. E ali fala, irmão, que eles viu o cego clamando ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitas das pessoas que estavam com Jesus repreendeu ele. Muitas pessoas estavam conversando alto, falou mais alto para Jesus não ouvir a voz dele. Mas só que eu falo para você, pode estar estrondo de som na tua casa, pode ter um bar do lado, pode ter um bar do outro. Se você é cego e está com o joelho dobrado, ele está escutando a tua voz. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam bem assim: eu vou orar só depois que esse som do bar acabar, parar. Aí é que o inimigo trabalha. Aí é que o inimigo trabalha naquele som. Se aquele som, quando você está com a sua boca calada, aquele som só ia 10 da noite. Mas você foi abrir a boca, o inimigo escutou. Ele falou, vai até amanhecer o dia. E você vai perder de orar, porque você vai esperar aquele som parar. Em meio à luta, a dificuldade que a gente vive, não deixa ninguém te parar. Em meio à prova que eu e você vive, não deixa ninguém te parar. Sabe por quê? Quem nos levantou garante. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Quem te levantou e me levantou garante. Meus irmãos, glória a Deus, aleluias. E ali eles até empurraram aquele cego para receber a vitória. Não deixaram. Se fosse pela multidão, glória a Deus, logo no primeiro oportunidade que foi cedida, falou aqui de multidão e de fé. Foi o que eu pedi no Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou dando a minha coragem, Senhor, para estar ministrando a tua palavra. O Senhor falou, vá, quem faça sou eu. E eu sentado pedindo ao Senhor. A irmã Juliana falou acerca da multidão e da fé. Eu falei, Deus confirmou e agora vamos trabalhar em cima. Tem coisa que Deus coloca na minha e na tua vida para trabalhar. Você pensa que é coisa da tua cabeça. Você pensa que é da tua ilusão. Ei, irmão, se for de Deus, vai em frente, porque lá na frente Ele vai ligar mais ainda. Na vida que a gente vive hoje, é muito difícil a gente ver a voz do Senhor, ver a presença. Por quê? Deixou o mundo se levar. Eu vou falar, está no coração. Vai fazer o quê? Aleluia. Tem muitas
pessoas que deixou de correr para o braço de Cristo para correr para o braço de Bolsonaro. Sabe por quê, irmão? Porque esse auxílio não veio de Deus, mas veio de Bolsonaro. Ah, meu irmão, você está falando isso porque você não recebe? A minha esposa recebe. Mas eu estou falando porque Deus está mandando. Tem muitas pessoas, ai, será que vai cortar esse mês? Ai, será que eu não vou receber esse mês? Meu irmão, fala assim, ó, ei, será que Jesus está entrando permanente na minha casa? Será que Jesus está operando na minha casa? Será que Jesus está entrando dentro do meu lar? Será que Jesus está trabalhando dentro do meu quarto? Oh! É isso que a gente quer que chama a nossa atenção. É a atenção do Todo-Poderoso. Isso aí vai passar, irmão. Já está acabando. Já está acabando. E a presença? Meu Deus, sério, Pai? E Deus? Cadê? Sabe por que, irmão, eu estou falando isso? Porque Bartimeu, aleluia, ele estava pedindo dinheiro. O Senhor perguntou a ele: o que quer que eu te faça? Meu irmão, se fosse um ambicioso, falava: Senhor, já estou pedindo dinheiro, me faz rico. Meu Deus. Senhor, me faz um fazendeiro. Senhor, me faz isso. Senhor, me faz aquilo. Mas não, irmãos, eu só quero ver a visão, eu só quero ter a visão novamente. Aí eu estou vendo entender, irmãos, em meia luta, as dificuldades, a gente tem que ver a presença, a gente tem que sentir a presença. Porque se eu não tivesse fé, irmão, para pedir somente para Ele ver as maravilhas que Deus nos deu, aleluia, nos deu para mim e para você, eu creio que Ele não ia seguir Jesus, porque Ele ia se tornar rico, mas cego. Ele ia se tornar fazendeiro, mais cego. Mas ele se retornou, Deus se retornou às vistas dele para seguir. Aleluia, Deus. Sabe o que eu venho entender, irmãos? Que Deus tira eu e você desse mundo sujo, desagradável, para seguir a Ele. E muitas das vezes ninguém não consegue entender o que Deus tem um mistério para fazer. Muitas das vezes a pessoa chega, é um crentinho, é uma crentinha. Ei, deixa eu falar. Por mim fala, eu quero é seguir. Deus está dizendo essa noite, eita glória, deixa falar, só me segue. Glória a Deus. Se eu dependesse da minha própria família, já tinha me parado. Se eu dependesse da própria família minha, já tinha me parado. Mas Deus fala, se a família dá para derrubar, eu estou para te levantar e dá para resgatar isso possível. Deus quer falar, mas ninguém quer dar lugar. Deus falou, ei, deixa se julgar, deixa te jogar lá embaixo. Meu Deus. Porque é através de você que Deus vai resgatar a tua família. Enquanto você está buscando, Deus está operando lá fora. Enquanto você está buscando, Deus está trabalhando aquele coração de pedra. Enquanto você está aqui orando, Deus está arrancando aquele coração duro e colocando um coração de carne e colocando um coração que bate de sentimento um pelo outro. Aleluias. E muitas pessoas empurrou, irmão, aquele cego, para não ver a glória ser na vida dele. Mas quando Deus está na arca, quando Deus está comigo e contigo, não tem ninguém que bata nós receber a nossa vitória. Sabe por quê? Deus estava lá na frente, o cego estava cá atrás, mas de lá da frente, um servo que estava do lado dele mandou ir buscar. Busca. Oh, glória. Deus está dizendo, irmãos, tem família aí fora, está fazendo errado, não julgue, só busca. Só busca. Só busca. Você não entendeu não, só busca porque é oração, porque Deus vai trabalhar. Só busca na oração porque Deus vai restaurar.
Sabe por quê, irmãos? Para mim estar aqui, eu tive que ser perfurado, eu tive que ser pisado. Eu não estou aqui perfeito. Hoje mesmo dentro do banheiro, tomando banho, eu falei: Senhor, 3 anos, daí para mais, com fé em Deus. Aí eu olhei no espelho que tem no banheiro, Deus falou assim: ó, só olha para isso que eu deixei para você não recuar. Tem marcas que Deus deixa na nossa vida para mostrar que foi Ele que curou. Porque se você curar por pomada, se você curar por remédio, você vai esquecer de Deus e voltar para trás. Mas se Ele te curar e deixar só uma marquinha, você vai falar: eu não vou desistir, porque foi Deus que me deu a vitória. Eu não vou desistir, porque foi Deus que me curou essa ferida. Foi Deus que me curou desse mundo maligno. É isso, irmão. Cada servo do Senhor tem um testemunho para contar. Cada servo dele tem uma ferida para falar. Eu quero dizer ao irmão, aleluias, impediu aquele cego de receber a vitória, mas ele acabou recebendo a vitória e seguindo aquele povo. Aleluia. Irmão, é uma palavra muito bonita e edificante ao Senhor. Eu glorifico muito a Ele, sabe por quê? Tudo que se arma contra ti, você quer ser, não consegue jogar o laço, não consegue lhe afligir, não consegue lhe machucar. Sabe por quê? Armaram a forca para Naamã. Quem morreu? Quem amou. Jogar Daniel nas covas do leão. Ah, glória. Tirou Daniel. Quem caiu? Quem amou. Irmão, não se preocupe não. Se seu nome está lá fora, a hora que Deus vai resgatar de lá de fora e trazer aquele barulho que está falando de teu nome aqui para dentro. Aleluia! E vai ver Deus na tua vida, vai ver Deus na minha vida. Mas para isso a gente tem que ser reto ao Senhor. A gente tem que ter discernimento. Porque vem palavras para lhe afligir, me afligir, mas é de Deus. Sabe por quê, irmãos? Na palavra de João fala: o inimigo veio tocar, mas quem permitiu? Tem hora que o inimigo toca em mim e em você. Você pensa que é coisa que não agrada, quer se correr, mas Deus manda tocar para mim para ver se eu e você está firme na presença dele. Tem pessoas que machucam o pezinho: ai, eu vou sair, não dá mais. Quantas as vezes eu, novo convertido, chegava nessa porta aí, pastora Simar fala: estão pegando tua cara, segue mais em frente, porque o que Deus fez por você ninguém faz. Glória a Deus. E eu tomei vergonha na cara, eu aqui. Glória a Deus. Pela glória de Deus eu só quero seguir. Tem pessoas que falam para mim: você não vale nada. Eu falo: ah, é uma vitória na minha vida para me seguir em frente. E na palavra, irmão, vem dizer, glória a Deus, que ele foi até Jesus. E ele teve o que ele queria, que era enxergar as maravilhas e ver quem era Jesus, porque ele só ouvia, mas não via. Imagina aí no dia de hoje, a gente vê a palavra, a gente escuta falar de Deus, e muitas pessoas não dão crédito, e muitas pessoas pensam em recuar. Eu falo, sabe por quê, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Muitos na igreja hoje se estacionou. Muitos na igreja hoje parou. Por que eu vim dizer parou? A igreja parece que está dormindo. Se aquele homem, aquele cego estivesse dormindo, parado, ele não ia ver Jesus passando e não ia ter a maravilha. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Se ele estivesse concentrado em outras coisas, em outros pensamentos, Jesus podia passar com o teu ungido. Ele não via, porque ele está com outro pensamento. Ele estava focado em outra coisa, mas ele estava atento na moeda e atento em quem passava. Olha quem passa.
Sabe que Deus passa na nossa vida, na nossa frente, as pessoas se assustam, sabe por quê? Acidente, que Deus livra. Porque se um carro passa aqui, passou finando, não se preocupe, porque Jesus está na tua frente. Porque se ele não tivesse, já passava por cima. É esse Deus que a gente tem que viver. É esse Deus que a gente tem que pregar no mundo. É esse Deus que a gente tem que trabalhar aí fora. Quando nós éramos do mundo, a gente trabalhava com tanto nome. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, não pode trabalhar com a palavra? Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, não pode trabalhar com o nome dele? Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você. Muitos tentam se levantar contra a nossa vida, mas levanta para cair, porque a gente tem um Todo-Poderoso olhando para mim e para você. Eu falo na permissão dele aqui, pelo pouco que ele falou de mim. Se o pastor fosse levar o que o povo falasse dele, essas portas não teriam aberta. Mas está aberta porque quem abriu foi Deus. E viu que ele e a pastora eram capazes de, aleluias, de controlar o rebanho que ele colocou nas mãos deles, que é eu e você. Amém, irmãos? É isso que Deus quer trabalhar. É isso que Deus quer fazer. Se você tem uma fé de louvar, louva. Se você tem uma fé de pregar, prega. Porque quem vai nos usar é Deus. A gente só vai apenas entregar os lábios para Ele trabalhar. Eu vi ali, estava seu João, se não me engano o nome dele, e Adriano, todos conhecem. Ele olhou para mim e falou: tio, dê uma palavra para mim aí. Falei amém. Abri. Deus falou em salvação. Eu virei para ele e falei para ele assim: ó irmão, não sei se você entende da palavra, mas o que Deus está falando aqui é de salvação. Deus quer trabalhar na tua vida, basta você dar lugar. Falei um pouco que aconteceu comigo, ele baixou a cabeça, as lágrimas desceram. Mas sabe por quê? Porque eu falei a palavra do Senhor e deixou ela entrar dentro do coração. Tem muitas pessoas que esperam por mim, por você falar do amor dele para deixar entrar no coração. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Quando você olha para trás, você vai falar: não acredito. Aquela pessoa que eu falei lá fora do amor de Deus, ou onde está? Porque ele deixou adentrar no coração. Mas para essas palavras se adentrar no coração e brotar, a gente tem que falar com essas pessoas. A gente aqui dentro da igreja já é difícil, imagina para essas pessoas lá fora. As coisas não são fáceis, mas a gente tem que pedir Deus misericórdia. Que nem na palavra falou, aleluias, Davi, aleluias, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Quando as coisas estão boas, muito serve do Senhor, esquece de Jesus. Mas quando está na prova, quando está na precisão, olha para o céu e fala: Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí agora apareceu a misericórdia. Aí agora apareceu Jesus. Tua dispensa está cheia? Pede Deus misericórdia, manda prosperar mais ainda. Tua geladeira está cheia? Pede misericórdia, manda Deus prosperar mais ainda. Irmão, eu estou pegando a palavra do céu que Deus deu a vitória. Mas se Deus colocou, eu não vou sair daqui com ela na garganta. Eu vou falar porque é Deus que está mandando. Porque se Ele me levantou daquele mundo, não foi para falar história, não foi para contar mentira, mas sim para falar do amor que Ele tem por mim e tem por ti.
Muitas das vezes as pessoas olham para mim e falam como você mudou, falando daqui para melhor. A gente, quando é certo, tem que ser assim. Porque se você falar com aquele sorrisinho de amém, você acaba esfriando. Agora, se a pessoa chegar para você e falar, moço, eu estou vendo Deus em você, glória a Deus, que venha ver mais ainda. Se a sua bênção você acha que está pequena, glorifique e exalte, porque Deus vai se tornar ela grande nas tuas mãos. E eu creio que os irmãos não vão sair com essa palavra entrando no ouvido e saindo no outro, mas que venha permanecer no coração. Porque essa palavra não são minhas, essas palavras são do Senhor. E se está falando de fé, vamos usar a fé. Porque se ele teve a vitória, porque ele usou a fé. Muitas das vezes você espera um pastor, um diácono, um presbítero ir na tua casa para orar, para Deus prosperar. E cadê a tua fé que Deus te deu? Você guardou aonde? Deus não deu umas ferramentas, irmão. Ferramenta de coragem, ferramenta de oração, ferramenta de clamor a Ele. Deus, aleluia. São essas ferramentas que Deus nos deu para usar. Na hora que a gente usa as ferramentas erradas de xingar, de se distanciar Deus para mais longe da gente, porque se a gente xinga um nome que não agrada ao Senhor, é claro que Ele vai distanciar. Mas se você fala um amor dele, fala uma palavra dele, é claro que Ele vai mais se ajuntar a mim e a ti. Meu Deus. Esses dias, o rapaz falou bem assim: vamos marcar para nós tomar uma. Estava eu e mais 3. Eu na frente dele, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Ele, por quê? Eu falei, porque eu sou servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu podia muito bem levar na brincadeira, podia muito bem falar outra coisa, mas não falava que eu não era servo. Porque muitas pessoas estão em lugares de festa e esquecem que o Senhor está na vida deles e deixa a carne se alevar. E deixa a carne tomar conta. Ali na hora eu repreendi, porque aonde eu vou, carreguei comigo. É aonde você for, você tem que carregar com você. Ah, não é só na palavra não, mas no coração. Tem pessoas que vêm aqui para frente sem a Bíblia, mas Deus usa. Então tem muitas das vezes que inventa desculpa na palavra. Eu não vou falar de Deus que eu estou sem a Bíblia. Se não sabe ler, ora. Se não sabe orar, louva. Mas faz o que Ele manda. Faz o que Ele quer. Se você está dormindo, acorda. Não é com arrogância nem com ignorância, irmão. Porque Deus está às portas. Sabe por que Ele não voltou ainda? Porque muitos estão dispersos. Muitos que rodavam, sapateavam, falavam em línguas, chamavam a atenção do Senhor. Acabou! Botou Jesus no bolso, foi? Porque no bolso ninguém coloca Jesus não. Eu mesmo eu coloco no coração. No bolso eu só carrego carteira e documento. Glória a Deus. A gente tem que ter uma fé, irmão, de Jó. Deus vai lá, toca em tudo, só não toca nele. Tem coisa que vem para nos tocar, a gente pensa até em desistir, mas é Deus que manda tocar para ver a minha e a tua fé. Jó falou, do jeito que eu vi do ventre da minha mãe eu voltarei. Por quê? Porque aquelas riquezas quem deu foi Deus. Aqueles filhos quem deu foi Deus. Aquelas maravilhas quem deu foi Deus. Tem hora que você perde uma coisa, você vai murmurar. Tem hora que você perde uma coisa, você vai
vai queixar o Senhor. Se você perdeu, foi Deus que mandou, porque aquilo estava lhe incomodando, aquilo estava tirando a tua atenção com Ele. Meu Deus. Muitas pessoas se afastaram de mim, aí que eu vim entender a palavra, porque não era pessoa para andar do meu lado. Sabe por quê, irmão? As pessoas que afastaram de mim é tudo mudando. E eu lá sabia a minha mente, eu sozinho no meio daquelas pessoas, falando coisa que não agrada, eu deixar a minha mente elevar o meu coração e olha eu lá fora de novo. Então Deus tira. Quando Deus tira, irmão, não se ira, não se critica, porque se Deus tirou é porque lá na frente essas coisas vão lhe incomodar. Essas coisas vão tirar a tua, aleluia, a tua confiança com Ele. Aleluia, mestre. Deus não tira nada da nossa vida em vão. Se Ele tirou é um propósito. Sabe por quê? Porque Jó, ele tirou as riquezas, mas quando veio em dobro. Aleluia, meu mestre. Você não entendeu. Aleluia, mestre. Se Deus está mandando acabar com esse dinheiro pouco, esse dinheiro sujo aí fora, porque Ele tem de melhor para nós. Porque as coisas estão prejudicando aí fora. A não ser você que está percebendo, mas não estou. As coisas aí fora estão apertando. Os ciclos estão se fechando. Mas sabe por quê? Para lembrar do Senhor. Falo novamente. Porque muitas pessoas deixam o dinheiro a levar. Você está esquecendo que você tem um dono do ouro e da prata? Você está esquecendo que tem um dono das maravilhas? Você está esquecendo que tem um dono do poder e das glórias para derramar sobre as nossas vidas? O povo mudando, o que dá para eles deu, o que não deu, tá bom. Mas quem sofre é a gente, que é servo do Senhor. Quem sofre é a gente. Sabe por quê? Porque quando está acontecendo isso, o inimigo está dando risada. Quando está acontecendo isso, o inimigo está aplaudindo. Por quê, irmão? Coisa que você comprava de R$3, você está quase passando a comprar 10, a 15. Não sei porquê, mas Deus sabe. Porque a gente não está aqui em vão. A gente está aqui com um propósito. Aleluia. Então a gente tem que colocar no coração somente o propósito de Deus. Que as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, a palavra do Senhor fala: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Deus está mandando eu e você ter de bom ânimo. Pode uma casa cair do lado, cair do outro, mas tem de bom ânimo. Não vai cair junto. Se é uma palavra que te abateu, você não vai cair junto com essa palavra. Tem de bom ânimo, porque Ele está comigo e contigo. Se põe de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Eu quero que os irmãos venham entender que essa palavra foi do Eterno. Eu quero que entrou no teu coração, que Deus realmente, aleluia, trabalhar mais ainda na tua mente, trabalhar mais no teu coração. Porque essa palavra vem falar de fé. É a fé que eu e você está precisando. É de fé. Quem tem fé a Ele, não glorifica o nome dele. Dá palmas para Ele nessa noite. Dá palmas para Ele. A gente tem que viver igual esse cego, mas não com os olhos tampados. Glória a Deus, quem está entendendo? Mas não com os olhos tampados. A gente tem que viver como cego, mas como o que, irmão? Como a fé que ele teve. Então a gente tem que ter uma fé e seguir em frente. Porque se a gente não tem fé, nada acontece.
Se a gente não depositar nossa fé no Senhor, nada vai ser prosperado. Tem muitas vezes que a gente olha assim e fala, porque meu irmão, porque minha irmã, meu filho, meu esposo, minha esposa não volta ao Senhor, porque não vem para cá no Senhor, porque você perdeu a fé. Porque na palavra fala, tudo que tem fé, Deus move. Eu estou buscando, minha família tem um coração duro, tem, mas com fé em Deus, pela unção divina, eu vou ver isso passar por essas portas. Amém? E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um que nos suportou até agora. Glória a Deus. Amém, igreja? Bate mais palmas para Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sexta-feira tem mais. Aqueles que não têm oportunidade hoje, sexta-feira, em nome do Senhor Jesus tem. Amém. Logo, logo eu vou levantar a campanha. Eu toque nas águas, né? Mas só que o Senhor ministrou no meu coração, eu vou fazer um cajadozinho, um pedacinho de madeira, de uns 20 centímetros, e a gente vai colocar uma vasilha de água aqui dentro e nós vamos tocar. Amém, igreja?